Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Sinal de Esperança, esse espaço de evangelização que a comunidade católica Obra de Amor utiliza para lançar a semente do Evangelho. Eu sou Júlio e estou aqui para te convidar a participar comigo de uma singela reflexão do Evangelho do dia de hoje. O Evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 ao 38, e depois o capítulo 10, o versículo 1 e os versículos de 6 a 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Abre, Senhor, os meus lábios, para que eu possa anunciar os vossos louvores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus percorria todas as cidades e as aldeias, e ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. E disse: Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão que pude fazer desse trecho do Evangelho. Um trecho bastante conhecido nosso como um texto de envio, um texto missionário, em que Jesus escolhe os 12 discípulos e os envia para evangelizar a toda criatura. E na leitura e na reflexão que fiz, eu separei 3 pontos que eu acho extremamente importantes para a gente refletir juntos. O primeiro deles é, no primeiro versículo, 3 ações de Jesus. Aqui, bastante expressas pelos verbos percorrer, ensinar e curar. Fica claro aqui a atividade de Cristo. Em um versículo, Cristo percorria as cidades e as aldeias. Ele não estava parado, ele não ficava parado. Ele ia em direção ao povo. Ele ensinava nas sinagogas. Jesus era um pregador nato. Jesus falava sobre o Evangelho, sobre a palavra de Cristo, pregava o Evangelho. E também curava todo mal e toda enfermidade. Então, as três principais ações de Cristo resumidas aqui em 3 verbos, em um versículo. Andando um pouquinho mais pela palavra, no versículo 36, ele diz: Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava como ovelha sem pastor. E aqui o verbo ver me chama a atenção porque Jesus, embora estivesse diante de uma multidão, ele conseguia ver o seu estado de espírito. Viu a multidão e se compadeceu, porque estavam como que ovelhas sem pastor. São pessoas sem guia, sem direção, perdidas, por que não dizer, Então aqui também a gente percebe que não basta só percorrer os espaços, não basta só ensinar e não basta só
curar, nós temos que também prestar atenção às pessoas e à condição dessas pessoas. Quem são essas pessoas a quem eu estou sendo enviado? Assim como Cristo enviou os 12. E por último, o terceiro ponto, né, o que eu chamo de milagre da multiplicação do pão do Evangelho. Né? Evidentemente que aqui Jesus não multiplicou nada fisicamente. A gente sabe que, e é conhecida nossa, a passagem em que ele multiplica os pães. Né? Jesus, num contexto muito semelhante a esse, ele olha a multidão e fica com pena de dispensá-los, porque já o acompanhava há muito tempo e estavam com fome, não tinham o que comer. E Jesus, então, multiplica os pães e os peixes e alimenta uma grande multidão. Aqui, Jesus olha para a multidão e vê que eles estão sem pastor. Ou seja, que ele tem diante de si uma multidão que está carente de direcionamento, carente de uma palavra, carente de cura, carente, precisando de tudo. Né? E Jesus multiplica então o quê? Ele vai multiplicar os operários para a messe. Né? Jesus chama os 12 e aqui nesse momento ele está disposto a multiplicar aqueles que levarão o Evangelho a todas as criaturas. Então, nesses versículos, né, sobretudo o primeiro do capítulo 10, Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu a eles o poder de expulsar os espíritos, curar todo mal. E lá no versículo 6 ele diz: ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Se a gente for ver aqui, Jesus está replicando aquilo que ele mesmo fez, né? Percorrer, então ele está dizendo, ide as ovelhas que estão perdidas, que estão desgarradas da casa de Israel. Então ele está dizendo, percorra também, assim como eu percorri as aldeias e as cidades, né? Depois ele vai dizer, olha, vai, por onde andares, anuncia o reino dos céus, ou seja, ensina, assim como eu também ensinei dentro das sinagogas, nas praças públicas, também vós ensinais. E também ele diz, a partir do momento que ele confere aos discípulos o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo mal, toda enfermidade, ele está dizendo, assim como eu, também vocês podem curar as pessoas, tirar as pessoas da doença e tirar a doença das pessoas. Né? Muitas pessoas não tinham condições nem sequer de se abrir à palavra de Deus, porque viviam enfermidades terríveis no corpo e também na alma. Então Jesus prepara os seus discípulos para levar essa cura a todos eles. Né? Irmãos e irmãs, nós possamos ter a graça de Deus de sermos um desses 12 que Jesus chamou. Sermos como eles, né? De se abrir para que nós possamos ter o poder de evangelizar, de ensinar, o poder de curar, o poder de percorrer, de não estar parado num só lugar, para que a gente possa levar o Evangelho, de fato, a toda criatura. Eu espero que você possa percorrer também as aldeias e as cidades nesses espaços virtuais que nós temos aqui nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva se você não é inscrito e nos ajude a percorrer os sites levando a palavra, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê um bom final de semana e um início de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.